Olá, você está no canal Amor na Consciência e hoje nós vamos falar de astrologia. Na astrologia, dentro desses infinitos assuntos que a compõem, existe um assunto que nós chamamos de triplicidades. Ou seja, dentro daquele círculo zodiacal que está dividido em 12 partes, existem 3 setores que agrupam signos que têm um modo de expressão muito parecido. A gente diz que existem 3 cruzes nessas 3 triplicidades. Uma cruz é chamada de cruz cardial e ela é composta pelos signos de Áries, que é o primeiro signo, Câncer, o signo que está lá embaixo, depois, lá do lado oposto de Áries, está o signo de Libra e lá em cima, oposto a Câncer, está o signo de Capricórnio. A cruz cardial é uma cruz que mostra as direções, norte, sul, leste, oeste, e esses signos que compõem a cruz cardial têm um impulso muito verdadeiro e espontâneo de realizar algo. Áries, de manifestar os seus desejos de uma maneira espontânea, de uma maneira enérgica, de uma maneira viril e ágil. O signo de Câncer tem um impulso muito grande de nutrir, de cuidar, de estabelecer um campo estável no plano emocional. O signo de Libra, de se relacionar com o outro e de equilibrar. E o signo de Capricórnio, de construir, de elaborar, de planejar e de manifestar a vida. Depois nós temos a cruz fixa, que são formados pelos signos de Touro, os signos de Leão, o signo de Escorpião e o signo de Aquário. Esses 4 signos também têm um impulso muito parecido. Todos esses signos são determinados, todos esses signos têm essa natureza da fixidez e de uma energia de sustentação dos seus impulsos internos. Touro no plano físico e material, Leão no plano espiritual e da vontade, Escorpião no plano emocional e Aquário no plano mental. E nós temos a cruz que é chamada de cruz mutável, onde as energias dos signos que os compõem, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, têm uma energia de adaptabilidade muito grande. Essa mutabilidade transforma os seres desses signos em seres adaptáveis às situações. Os signos cardeais dão o impulso e a direção. Então, cada um deles, numa certa área da vida e num certo espaço dentro do psiquismo humano, impulsionam a vida numa direção. Os signos fixos sustentam essa direção, cada um na sua área. Os signos de terra na vida prática e material, os signos de água na parte emocional e dos desejos, lidando com os sentimentos, os signos de fogo manifestando a vontade e os signos de ar trazendo ideias e sustentando as ideias, construindo as ideias. Os mutáveis se preparam para fazer a transição entre um grupo de signos e outro. Então nós temos o primeiro signo Áries na cruz cardial, o segundo Touro sustentando aquele impulso que Áries pôs em movimento e o signo de Gêmeos fazendo a transição para o próximo grupo de 3 signos. E assim essas cruzes funcionam no zodíaco. Isso é muito conhecido dentro da astrologia normal e isso até de uma certa maneira é senso comum nas pessoas que entram em contato com a astrologia e começam a estudar astrologia. Mas existe uma outra maneira da gente enxergar as 3 cruzes e a triplicidade, e isso tem a ver com um certo passo que a consciência dá num determinado momento e uma determinada encarnação na sua evolução. Chega uma certa hora na vida de toda a alma que está evoluindo, de toda a consciência que está evoluindo, que aquela consciência de massa, aqueles interesses comuns da vida da maioria, começam a não interessar mais. É comum nesse momento que a alma comece a se sentir um pouco deslocada. A pessoa que está vivendo aquela experiência naquela encarnação começa a sentir que ela não se encaixa mais.
E depois, mais para frente, uma outra crise acontece, aonde ela se estabelece dentro de um patamar evolutivo mais alto e ela sabe da sua função e começa a servir. Para cada um desses momentos, ou seja, o momento onde a consciência de massa está muito ativada e nós estamos fazendo experiências dentro do psiquismo comum do grupo. O segundo momento, onde a gente começa a desconfiar que a vida não é só isso, e a gente começa a desconfiar que aqueles interesses da maioria já não servem mais para a gente, e nós começamos a fazer uma mudança de perspectiva e começamos a tentar ampliar um pouco a nossa percepção. Isso é uma crise. E depois, plenamente conscientes, integrados, os nossos corpos trabalhando juntos, pensar, sentir, agir, acontecendo de maneira coerente e unidos a uma consciência mais profunda. Tudo isso, esses três momentos, funcionam também dentro daquelas três cruzes que estávamos falando antes. A cruz mutável, simbolizando a consciência de massa, esse momento aonde a personalidade centralizada no ego toma as decisões da vida e vai atrás dos seus interesses, que nesse momento são interesses bastante individualistas, pessoais e egoístas. A cruz mutável funciona durante muitas encarnações. A pessoa roda o zodíaco todo, às vezes, muitas vezes, até que ela comece a desconfiar de que existe algo maior do que ela mesma e o seu olhar sai do seu campo, o seu núcleo áurico e comece a vislumbrar horizontes mais amplos. Então, quando a gente começa a desconfiar de que o egoísmo não leva mais a gente para onde a gente quer ir, quando a gente começa a desconfiar que por mais que a gente conquiste coisas no plano material, por mais que a gente faça relacionamentos pessoais com outros seres e com outras almas, e sem levar em conta que aqueles seres também estão se desenvolvendo e também têm suas necessidades próprias, tudo que a gente experimenta, no final leva a uma certa angústia. A gente traz coisas para dentro da gente para que essas coisas deem sentido à nossa vida e experimenta o vazio, experimenta angústia, experimenta um sentimento de que falta algo. E o que é esse algo que falta? É a alma, é o núcleo mais profundo da consciência. Quando essa crise acontece, a gente começa a fazer a transição da cruz mutável para a cruz fixa. A cruz fixa é um período de desenvolvimento da alma que pode durar algumas encarnações, às vezes muitas, aonde a personalidade começa a buscar o seu ser interno. A personalidade começa a buscar uma união com o seu núcleo mais profundo de consciência. E aí, normalmente, ele atrai a experiência de conhecer grupos evolutivos, grupos espirituais, começar a fazer experiências com algumas tecnologias, entre aspas, de desenvolvimento, conhece os yogas, conhece o taoísmo, conhece as religiões, conhece um grupo evolutivo, às vezes numa encarnação dentro da cruz fixa, essa pessoa conhece um mestre encarnado, algum orientador externo que faz o papel da sua alma para que ele comece a perceber como que esse relacionamento acontece. E vai se desenvolvendo nesse relacionamento. Esse relacionamento entre a personalidade e a alma vai amadurecendo. Os corpos começam a ser controlados, os corpos começam a receber de uma maneira bastante intensa a energia da purificação, os aspectos mais densos, os aspectos mais inferiores, mais instintivos, mais egoístas da personalidade começam a ser purificados e esse relacionamento com a alma começa a se desenvolver de uma maneira bastante consciente. O ser entra em serviço, começa a buscar a servir a vida, começa a desenvolver um relacionamento com o reino mineral, um relacionamento com o reino vegetal, um relacionamento com o reino animal e um relacionamento intenso consigo mesmo. E com os reinos superiores, o reino angélico, o reino espiritual e assim por diante. Até que, em determinado momento, ele começa novamente a viver uma outra crise e aprofundar o serviço que ele presta no mundo. Esse relacionamento se tornou maduro, a pessoa agora já sabe quem é,
já sabe de onde vem, provavelmente já sabe para onde vai e quer agora manifestar aquele aspecto que existe dentro de si, que é único no universo. Aquela face de Deus que se manifesta dentro dele, que só se manifesta dentro dele, e essa face precisa compor o quadro geral do universo. Ela é uma das pecinhas daquele grande quebra-cabeça da evolução da consciência, e agora um ser é um iniciado, e a gente chama então que o ser está fazendo uma vida na cruz cardial. Então nós temos, dentro da astrologia, essa possibilidade de ler as triplicidades ou as cruzes da maneira normal que a astrologia faz, que é estabelecer cada uma das cruzes dentro de um grupo de signos com um certo caminho em comum, com uma certa proposta comum, seja uma proposta de impulso, de movimento, seja uma proposta de estabilização, de fixação da experiência, e uma proposta de se abrir para um novo ritmo, para um novo ciclo e desenvolver de uma maneira intensa a adaptabilidade. E quando a consciência começa a ficar mais madura e a gente passa a estudar a astrologia de um ponto de vista mais profundo, essa astrologia que é conhecida como astrologia esotérica, nós então olhamos para as 3 cruzes como fases de desenvolvimento das almas. Numa onde a alma está muito fraca ainda e a personalidade é o núcleo da vida. Na outra, que a gente chama de cruz fixa, onde alma e personalidade estão dialogando e se conhecendo, e numa outra onde a alma está completamente no centro da vida, tomando as decisões, conduzindo o destino daquele ser, e já agora como um ser iniciado, prestando um serviço à evolução geral da vida e da consciência. Se você gostou desse vídeo, se o que você ouviu fez sentido para você, faz sua inscrição no canal, dá um like, divulga para as outras pessoas e a gente vai gravando outros vídeos e vai postando outros assuntos interessantes sobre aqui. Nós estamos no canal Amor na Consciência, que tem um espaço físico que fica próximo ao Parque da Água Branca, na rua Melo Palheta 168, você está vendo aqui embaixo o endereço. E se precisar, entre em contato com a gente. Gratidão e nos encontramos em breve.